Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vou falar um pouco sobre as minhas origens religiosas. Muitos seguidores me perguntam: Emerson, você podia contar mais sobre as suas origens como ministro religioso, de que religião você era e como foi a sua história e como que você saiu desse meio religioso. Então hoje eu vou contar para vocês aqui de maneira resumida como foi a minha experiência religiosa e por que eu saí do meio religioso. Como a maioria dos brasileiros, eu nasci dentro de uma família de religiosos. Eu nasci dentro de uma família de testemunhas de Jeová. Já ouviram falar nessa religião? É uma religião um pouco polêmica, porque sempre se envolve em assuntos complicados, como, por exemplo, a sua recusa em receber transfusões de sangue, né? Sua recusa em participar de certas festividades, como Natal, né? Como Páscoa, feriados religiosos, né? A sua recusa em participar em guerras ou se alistar no exército, entre outros assuntos polêmicos. Então, eu nasci dentro de uma família de testemunhas de Jeová. E fui criado ali, né, nesse sistema. Quando eu completei 13 anos, eu me batizei. Nem sabia o que estava fazendo. Fui seguindo ali as pessoas que conviviam comigo, as pessoas que orbitavam ali a minha vida, que conviviam em minha volta. Meus parentes, meus primos, meus amigos, todos estavam indo e eu ali, né, sem nem imaginar o passo que eu estava dando, resolvi também me batizar. E aos poucos fui me envolvendo dentro da religião, né, muito incentivado pela família, por meu pai, por minha mãe, né, por parentes, amigos. E aos poucos eu fui galgando ali dentro, né, certas responsabilidades. Com o tempo eu comecei a participar mais das atividades da religião. Depois de alguns anos me tornei um servo ministerial, que é uma nomenclatura que a outras religiões às vezes usam outros nomes, mas é uma posição ali dentro onde você é mais usado, você participa mais, né? É tipo uma preparação para ser um ancião, que em outras religiões eles falam pastor ou obreiro, né? E durante esse tempo eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar e de me aprofundar nos assuntos. E nessa época eu sempre tive algumas dúvidas, né? Mesmo jovem, eu tive minhas dúvidas, né? Eu ficava pensando em certos assuntos, certos ensinamentos, certas doutrinas que para mim não faziam muito sentido. Mas, devido ali ao mundo que eu vivia, a situação que eu vivia ali, né, as pessoas em minha volta, devido a uma certa comodidade que eu tinha, né, de ter ali amigos, parentes, de ter nascido ali dentro e só ter conhecido aquilo ali, então ficava até difícil de eu sair, né, ainda mais muito jovem, né? Eu não tinha uma autonomia financeira também. Então, são vários fatores que foram me levando, né, certas conveniências que foram me levando a continuar ali dentro. E sempre que eu questionava, porque lá dentro o questionamento é mal visto, né? As pessoas não gostam que você fique questionando as regras da igreja. Como qualquer religião, né, eles não gostam de ser questionados. Mas quando eu questionava, eles sempre falavam: não, isso com o tempo você vai compreender melhor. Peça em oração a orientação de Deus, que com o tempo você vai entender melhor essa questão, a luz vai brilhando mais e mais, e com o tempo você vai ser esclarecido sobre isso, você vai ser convencido. Então, eu ia levando aquilo ali, desta forma.
Uma das questões, ou dos ensinamentos, ou dogmas, que mais me deixavam assim, com a pulga atrás da orelha, era a questão das transfusões de sangue. As testemunhas de Jeová, elas recusam terminantemente receberem tratamentos através do sangue, como transfusões de sangue. E eu achava aquilo um pouco estranho, né? Eu falei assim, gente, mas para começar, né, o que tem a ver transfusão de sangue com religião? Aí eles tinham lá uma base bíblica, né? Eles citavam um trecho bíblico no livro de Atos, aonde fala lá de abster de sangue. E aí eu perguntava, mas esse abster aí, isso envolve transfusões de sangue? Porque quando se escreveu a Bíblia, nem se imaginava que um dia o ser humano ia conseguir fazer uma transfusão de sangue, transfundir um sangue de uma pessoa para outra. Na época dos escritores bíblicos, isso nem passava pela cabeça deles. Quando eles usaram esse termo lá na Bíblia, abster de sangue, será que eles estavam se referindo mesmo ao uso medicinal do sangue? Aí eu fui pesquisar mais profundamente e lá nesse texto de Atos, era um concílio que os apóstolos estavam fazendo, porque haviam ali aquelas questões do judaísmo e da nova religião, que era o cristianismo, que estava começando. E haviam certos judeus que estavam se convertendo. E eles estavam se agarrando àquelas práticas judaicas, né? Como guardar o sábado, evitar certos alimentos, como carne de porco, né? E entrou a questão da circuncisão, que era um hábito, né? Os judeus faziam. Aí muitos judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam querendo impor isso também entre os cristãos. E aquilo estava causando muita polêmica, né, nas comunidades cristãs da época. Então os apóstolos resolveram reunir para fazer ali um concílio e ali eles resolveram essa questão. E aí, depois de muito debate, se você ler lá o capítulo 15 de Atos, você vai ver que eles chegaram à conclusão que eles não iam acrescentar nenhum fardo adicional da lei mosaica, a não ser as seguintes questões necessárias. Aí fala lá, né, de idolatria, né, fala de adultério e fala do sangue, assim, abster de sangue. Obviamente, eles estavam se referindo à lei. E se você voltar na lei mosaica, quando fala abster-vos de sangue, está falando de comer, porque antigamente as nações, né, principalmente as nações que viviam ali em volta dos judeus, tinham esse costume de matar o animal e comer junto o sangue. E aí, segundo a lei mosaica, como um respeito à vida, eles sangravam o animal, né, jogavam o sangue na terra e comiam só a carne. Então havia esse costume. E aí eles falaram que devia continuar entre os cristãos esse costume de se abster de sangue. Então, obviamente, claramente, lá fala de comer sangue. Comer. E a maioria das religiões entende dessa forma. Comer, né? Então eles não têm problema algum com fazer transfusão de sangue. Mas as testemunhas de Jeová, elas começaram com esse dogma, essa crença peculiar de incluir as transfusões de sangue nessa expressão abster-vos de sangue. Na realidade, no começo da organização Testemunhas de Jeová, eles até incentivavam a doação de sangue, né? Eles não eram contrários à transfusão de sangue. Só em 1942 que o terceiro presidente da organização, que se chama Torre de Vigia, né, que é a organização que comanda as Testemunhas de Jeová, chamado Nathan Orr, é que resolveu entender que a expressão, né, abster de sangue envolve também a transfusão de sangue. E aí ele usou uma ilustração assim tão rasa, mas tão superficial, para apoiar esse entendimento, que é até assim surpreendente. Eu vou falar para vocês qual foi o raciocínio dele. Ele falou assim: olha, é a mesma coisa do médico falar abster-vos do álcool. Então tanto faz você beber o álcool como você injetar o álcool na veia. Olha a ideia desse senhor, né? Desse terceiro presidente das Testemunhas de Jeová.
o Nathanor, querendo comparar álcool com sangue. Quer dizer, coisas que não tem comparação nenhuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O álcool, realmente, se você beber ou se você injetar na veia, o fim vai ser o mesmo. O organismo vai assimilar aquilo. Mas o sangue é diferente do álcool. O sangue é um órgão em forma líquida. O sangue, ele tem ali várias substâncias dentro dele que vão trabalhar. Quando você faz uma transfusão de sangue, essas substâncias que estão no sangue vão começar a trabalhar. Por exemplo, no sangue tem os glóbulos vermelhos, que são fundamentais para levar oxigênio a todas as partes do corpo, a todos os órgãos. Tem os glóbulos brancos, que são os defensores do organismo, que vão nos defender contra as bactérias, contra os vírus. Tem as plaquetas. Tem uma série de substâncias como albumina, fator coagulante e dezenas de outras substâncias aqui. E quando você recebe uma transfusão de sangue, esse sangue ele não vai ser digerido pelo organismo. Ele vai fazer parte do organismo, ele vai começar a trabalhar. Os glóbulos vermelhos daquele sangue que foi transfundido para o seu organismo, ele vai começar a levar o oxigênio, os glóbulos vermelhos vão nos defender contra as bactérias, as plaquetas vão começar a fazer os trabalhos delas, a albumina e etc., o fator coagulante. Então, ele vai começar a trabalhar, ele vai fazer parte do corpo. São dois sistemas totalmente diferentes. A transfusão de sangue, o sangue é colocado no sistema circulatório. E ali ele não é digerido. Ele vai fazer parte do corpo humano, ele vai trabalhar. Já se você comer o sangue, aí já é o sistema digestivo. Aí ele vai ser processado no organismo e realmente o organismo vai quebrar aquilo, né? E vai assimilar ali o que ele achar que vai ser interessante para o organismo, né? Alguma proteína, alguma coisa, e o resto você vai eliminar. Seja na urina, seja nas fezes, né? Então, é totalmente diferente. É a mesma coisa de um transplante de órgãos. Por exemplo, é muito diferente você pegar um rim, fazer um bife, passar na chapa e comer, de você pegar um rim e transplantar no seu organismo. São processos totalmente diferentes. Quando você faz um transplante de rim, o rim vai fazer parte do seu corpo, ele vai começar a trabalhar. Aí ele vai começar a filtrar o sangue, ele vai começar a fazer o trabalho que o rim da pessoa que recebeu, talvez ficou doente, não trabalha mais. E aí esse rim transplantado vai começar a fazer esse trabalho. Ele não vai ser comido pelo corpo. Notou a diferença? É muito diferente você comer bifes de rim passados na chapa e você fazer um transplante de rim. É muito diferente, entendeu? Apesar de o corpo, às vezes, reconhecer, por isso que o transplante tem que ser órgãos compatíveis, porque o corpo pode reconhecer aquilo como um corpo estranho e pode começar a querer atacar aquilo, mas é diferente. As células estão reconhecendo aquilo como algo diferente do seu organismo. Né? Mas isso pode acontecer até mesmo com os seus próprios órgãos. Existem doenças autoimunes que o seu próprio organismo começa a atacar os órgãos, o seu próprio órgão. Algum desvio, alguma coisa, alguma doença que acontece no organismo que as células começam a entender errado. Mas existem remédios que são dados a transplantados para evitar isso. E esse remédio faz com que o organismo comece a trabalhar. Esse órgão comece a trabalhar junto com o organismo. Então, gente, é uma diferença brutal, uma diferença enorme, é um abismo enorme você querer comparar álcool com sangue. O sangue é um órgão em forma líquida. E ao ser transplantado, ao fazer a transfusão, ele vai trabalhar no organismo. Como um rim que você transplanta, ele vai trabalhar no organismo. Entendeu? Ele não vai ser comido pelo organismo. Você só vai comer ele se você picar em bifes e comê-lo. Aí sim, aí vai ser digerido. O sangue também, você comer é uma coisa, ele vai ser digerido. Você fazer um transplante é outra coisa totalmente diferente. Então, essa ilustração
que esse terceiro presidente usou é totalmente descabida e mostra que ele não tinha conhecimento nenhum de medicina, né? É aquela velha questão, uma pessoa que não entende nada de medicina, né? Que quer ser um líder religioso e querer entrar nesse tipo de assunto sem ter conhecimento nenhum da questão. E isso aí começou a causar um problema, porque aí a medicina foi avançando, né? Aí eles começaram a dividir o sangue em frações, aí eles começaram a dividir glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, plasmas. No plasma começou a dividir e começou a usar substâncias como albumina, fator coagulante, né? E aí eles ficavam, e agora? Né? Será que as frações pode ou não pode? E se você acompanhar a literatura das Testemunhas de Jeová, que foram publicadas pela Torre de Vigia durante o século passado, você vai perceber um vai e vem doutrinal, né? Porque eles ficaram perdidos. Eles começaram a mexer num assunto que eles não entendiam e começaram a ficar perdidos. Aí eles, vamos liberar as frações. Depois passavam uns anos, não, vamos proibir. Depois passava um ano, vamos liberar de novo. Depois passava outro ano, vamos proibir. E ficou esse vai e vem, né? Até mesmo a questão de transfusão de órgãos, né? Que eles chegaram a chamar de canibalismo. Né? E depois eles começaram a aceitar o transplante de órgãos, inclusive hoje é aceito, né? Assim, eles não impõem que a pessoa, é a escolha da pessoa, se a pessoa quiser aceitar, ela aceita, né? Já o sangue não pode, nem se a pessoa quiser, né? Então, isso causou um mal-estar, um problema, centenas de mortes desnecessárias, porque às vezes a pessoa estava precisando de uma transfusão e por causa da orientação religiosa, não vou, não sei o quê. Ter uma boa relação com Deus é melhor, porque eu vou ganhar a vida eterna, essa vida aqui é passageira mesmo, eu vou morrer mesmo, e acabava morrendo desnecessariamente, sendo que não há nenhuma base para isso. A Bíblia fala em comer sangue, comer, que é muito diferente de fazer transfusão de sangue. Então, dezenas de milhares de pessoas através do século foram morrendo, foram se colocando em situações difíceis, pais perdendo filhos, né? Porque ainda mais a questão da criança, né? O pai é o responsável, e aí agora, né? Aí às vezes muitos pais não permitiram que os seus filhos recebessem o tratamento adequado. Aí eles ficaram tão assim, foi uma coisa tão sem graça que eles começaram a investir na questão dos tratamentos alternativos. Sim, existem alguns tratamentos alternativos, mas não é para toda situação, né? Situações que você vai fazer uma cirurgia marcada de 2 meses, que tem tempo, você pode se preparar, pode tomar certos remédios para aumentar seus glóbulos, para aumentar o volume do seu sangue, dos seus glóbulos vermelhos, dos seus glóbulos brancos. Você pode usar materiais que evitam sangramento nessa cirurgia. É diferente, é uma coisa diferente, entendeu? Agora, uma questão de vida ou morte, você sofreu um acidente, perdeu muito sangue, né? O seu nível de hemoglobina baixou demais, você está morrendo, né? E se você não receber ali naquela hora, né, pode ser a diferença entre a vida e a morte, porque aí você recebendo a transfusão, o seu sangue volta ao normal, o seu organismo começa a reagir, aí o seu próprio organismo começa a produzir sangue também, né, que ele vê que está em falta, e com o tempo vai estabilizando o paciente. E aí naquele momento exato, naquela hora, se a pessoa fala que não aceita, morre mesmo, não existe tratamento para isso alternativo, entendeu? Não existe, né? Os tratamentos que existem é para coisas que vão ser feitas com o tempo, cirurgias marcadas, né? Coisas que você tem tempo de programar. Agora, emergências, que a maioria dos casos são emergências, né? Acidentes que as pessoas perderam quantidade grande de sangue, está ali entre a vida e a morte, isso aí não existe tratamento para isso. Ou toma a transfusão, recebe ou morre. Mas o sangue transmite muitas doenças, é muito perigoso. Bom, qualquer coisa, qualquer tratamento médico tem seus riscos. Até arrancar uma unha encravada pode ter seus riscos, né? A pessoa pode dar um problema, pode dar uma coisa lá, uma inflamação. Quer dizer, tudo tem risco. Mas a grande verdade é que
Existem casos de emergência que não há tratamentos alternativos. Ou a pessoa toma o sangue, ou ela morre. Ah, mas eu prefiro estar bem com Deus. Mas quem disse que você aceitar uma transfusão de sangue, você vai ficar mal com Deus, no caso, né? Aonde está na Bíblia que proíbe transfusões de sangue? Como eu expliquei aqui, isso é uma interpretação totalmente equivocada de um líder religioso da década de 40, que entendeu totalmente errado, fez uma ilustração totalmente rasa, não entendeu nada do assunto e impôs esse pesado fardo para milhões de seguidores, né, que seguiam as suas orientações, deixando ele em situações difíceis, situações de vida ou morte. Então isso aí, quando eu fui pesquisando mais a fundo sobre esses assuntos, e sobre esse vai e vem doutrinal, sobre esse assunto, da onde começou isso, quer dizer, um trem que começou de uma ideia pessoal de um presidente lá, e foi virando esse assuntão, né? Foi virando essa bagunça. Então, eu comecei a perder um pouco a graça. Eu falei assim, gente, essa religião, eles são totalmente equivocados, os ensinamentos deles são ensinamentos assim que não condiz com o bom senso, com a razoabilidade, né? São extremistas, radicais, né? Uma outra coisa também que foi me deixando assim com o pé atrás são as datas para o fim do mundo. Porque à medida que eu fui ficando mais velho, eu comecei a pesquisar mais sobre as testemunhas de Jeová. Porque poucos ali pesquisam a história mesmo da testemunha de Jeová, onde começou, quem foi o fundador, né? Eles inventam um papo lá, começa a falar que Abel, né, lá o filho de Adão e Eva que foi morto por Caim, foi a primeira testemunha, e que depois passou para não sei quem, Noé e tal, e veio seguindo, Moisés, até chegar em Jesus, os cristãos. Depois houve a apostasia, ficou 2.000 anos, 1.800 anos no escuro, da época dos apóstolos até em 1900, quando surgiu a nova luz, um novo mensageiro de Deus, um homem iluminado chamado Charles Taze Russell. Não sei se você já ouviu falar dessa pessoa, mas ele era mais um de vários líderes religiosos ali dos Estados Unidos ali, naquele caldeirão neopentecostal, naquele caldeirão do pentecostalismo americano do século XVIII, século XIX, como também existia ali outros, como Joseph Smith, que deu origem aos Mormons, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia também começou a dar seus primeiros passos nessa época. E esse homem, Charles Taze Russell, foi mais um que começou ali a fazer cálculos do fim do mundo, né? Ele começou a fazer certos cálculos escatológicos, usando datas bíblicas, e através de outras pessoas que passaram certos cálculos para ele, como Nelson Balboa, que foi uma pessoa que influenciou muito Charles Taze Russell, que era do ramo adventista e que já havia sofrido uma grande decepção em 1843 e 1844, quando John Miller, ou Guilherme Miller, né? Existe uma questão do nome exato, mas esse pregador, ele começou a apontar o fim do mundo usando cálculos bíblicos para 1843, 1844. Não aconteceu nada, todo mundo se desiludiu, aí vários ali saíram do grupo dele e começaram a criar suas próprias religiões, como o casal White, né? A Ellen White e o marido dela, que deu origem ao Adventista do Sétimo Dia. Esse Nelson Balboa, que depois se desiludiu, ficou uns anos afastado, depois resolveu recalcular novamente e jogou para 1873 e 1874. Ele achou lá na cabeça dele que esse Miller errou 30 anos no cálculo. E o Charles Taze Russell comprou essa ideia, era jovem, estava meio desiludido com religião. Aí ele ouviu as ideias desse Nelson Balboa e resolveu embarcar nessa questão aí. Começou a
apontar essa data, 1874. Olha para você ver já onde começou essa questão de ficar apontando datas. Ele era herdeiro de um grande comerciante, né, que tinha várias lojas, e ele pegou essas lojas, vendeu tudo e resolveu investir tudo na proclamação dessa data, né? Começou a imprimir artigos, inclusive na revista desse Balboa, e depois, em 1879, ele montou sua própria revista, chamada Torre de Vigia, Watchtower, a Torre de Vigia de Sião, que é a prepulsora da revista A Sentinela, né? Que aqui no mundo latino, aqui inclusive no Brasil, todos conhecem como A Sentinela. Então, desde essa época ele começa a apontar datas para o fim do mundo. Primeiro 1874, aí não veio, ele resolveu adaptar falando que veio, mas de forma invisível, que não era visível aos nossos olhos, né? Foi uma maneira de suavizar o fracasso, e apontou o fim mesmo, quando ia acabar o mundo mesmo, o Armagedon, para 1914. E começou a pregar, começou a escrever livros. Ele escreveu vários livros, chamados Estudos das Escrituras, escreveu vários volumes e criou toda uma teologia sobre isso. E chegou 1914, nada. E ele ficou desiludido, não sabia o que fazia, e os seguidores ficou naquele frenesi, e quando foi em 16 ele morreu. E aí começou uma briga ali dentro da organização para saber quem ia tomar o poder. Porque ele tinha designado para fazer uma comissão, ele deixou acho que 7 nomes, né? Ele deixou 3 nomes principais e mais 4, se alguém declinasse, para substituir. Esses 3 primeiros nomes que ele deixou, né, específico, que a vontade dele é que eles seguissem com a organização dele, porque a organização era dele, ele que criou, com o dinheiro dele, começou aquele trabalho todo, né, foi juntando discípulos do mundo inteiro. Só que existia lá, entre esses da reserva, que ele deixou, um advogado chamado Rutherford. Ele era um advogado, tinha conhecimento jurídico, inclusive ele foi usado, né, como advogado da organização, e usando os seus conhecimentos, né, jurídicos, ele fez ali uma manobra jurídica e acabou tomando o poder. Né. Ele causou um cisma, que naquela ocasião ali vários, inclusive, saíram, né, da organização, porque viram que ele estava realmente tomando o poder, não estava seguindo o desejo do falecido Charles Taylor Russell, porque ele era um reserva, estava lá no final da fila e ele já foi tomando conta, né, mandou os outros embora e arrumou um bagunço, conseguiu pegar alguns desses pro lado dele ali e fez ali uma revolução dentro da organização, tomou o poder. E para que as pessoas não ficassem assim, sem uma esperança, sem nada, ele recalculou lá, fez outros cálculos e marcou o fim do mundo para 1925. E ele começou em 1918 a fazer, inclusive ele tinha sido preso na época da guerra, virou uma bagunça danada. É uma história longa, né? Eu vou só resumir aqui para vocês entenderem bem. E aí ele começou, depois que saiu da prisão, que ele ficou 1 ano preso, ele começou a fazer uma série de discursos chamado Milhões que agora vivem jamais morrerão. E nesse discurso ele afirmava enfaticamente que as pessoas que estavam vivas ali naquela época, eles iriam, se eles continuassem vivos até 1925, eles iriam ver o fim do mundo, iam sobreviver, né, se fossem leais a Deus, e jamais morreriam. Inclusive ele lançou até um panfleto escrito Milhões que agora vivem jamais morrerão, afirmando isso claramente. E na época ele incentivou fortemente os seguidores dele a nem mesmo plantarem, né? Na época das plantações de 24 para 25, ele falou, não adianta ficar lançando semente no solo, porque vai vir um novo mundo, né? E esse mundo, como a gente vê, vai acabar, né? E pregando, e falando, e as pessoas foram entrando nessa vibe aí, né? E chegou 25, né? Como você deve estar desconfiado aí,
E nada de fim do mundo. Né? Aí ele ficou meio assim, né? Mais uma desilusão, mas mesmo assim continuou. Falou, ó, não vem 25, mas vai vir. Podem esperar. Né? E inclusive ele comprou uma mansão na Califórnia, chamada Bet Sarim. E nessa mansão, ele deixou claro, ao comprar essa mansão, que essa mansão era para receber os patriarcas do passado, como Abraão, Isaac, Jacó, que, segundo ele, segundo as interpretações dele, seriam ressuscitados em carne e iriam viver entre nós. E eles seriam os príncipes que iriam governar esse novo mundo que estava próximo. E ele comprou essa mansão e ela ficou lá. Né? Ele comprou em 29 e ficou lá por décadas. E nada de aparecer nenhum ressuscitado. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Dizem as más línguas que surgiram ali, na época, alguns mendigos dizendo se era Abraão, mas parece que ele não aceitou muito essa ideia, não. Quem viveu nessa casa mesmo foi ele, né? Que aproveitou ali, que ele tinha alguns problemas de pneumonia, ele saiu de Nova York, que era muito frio, foi para a Califórnia, que era um clima mais quente, ficou nessa mansão, vivendo durante a Grande Depressão Americana de 1929, aonde grande parte do país estava passando fome, passando dificuldade, as pessoas ali naquela miséria, e ele vivendo numa mansão, andando de carro de luxo, né? Entendeu? Então, essa é a história, né? E ele afirmando que o fim ia vir até a sua morte, que ele morreu em 1942, já durante a Segunda Guerra, e ele afirmando que essa Segunda Guerra ia desencadear no fim do mundo. E nada de fim do mundo. Né? Nada de fim do mundo. Aí, ele morreu, o sucessor dele, chamado Nathan Orr, que é esse aí que causou essa polêmica toda com a questão da transfusão de sangue, resolveu recalcular novamente. Olha para você ver como é que é o modus operandi da religião. Né? Ela tem que pôr ali na frente uma coisa palpável que a pessoa pode ver em vida para que ela continue ali firme, né, devota, gastando suas energias, seus meios de vida, trabalhando aí, né, nessa causa. Né? Então ele recalculou novamente um outro cálculo totalmente diferente e marcou, né, o fim para 1975. E começou a falar nas revistas, escreveu livros sobre isso, extensos. Né? É só você pegar os livros da organização do século passado, tá tudo lá, não tem como fugir disso aí. Entendeu? Você pode olhar nas próprias publicações da Torre de Vigia. Né? E foi falado, e muita gente que hoje ainda está vivo lembra disso. Inclusive meus pais, quando entraram na organização, na década de entre 60 e 70, né, finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70, já pegaram esse frenesi aí. Minha mãe, inclusive, que é viva até hoje, lembra muito bem disso. Que era falado, exortado, que o fim estava chegando, que 1975. Inclusive, muitos aí que estão me ouvindo podem, às vezes, lembrar dessa época. Às vezes podem que estavam na organização nessa época, né, e lembram disso. E eles afirmavam enfaticamente, né, que com certeza ia acontecer algo, né, que o fim ia chegar, que tinha que trabalhar, pregar, avisar as pessoas. Muitas pessoas venderam casas, venderam tudo, compraram trailers, foram sair pregando pelos Estados Unidos e pelo mundo afora. Né? E como você pode estar aí, né, chegando à conclusão, chegou 75 e eu pergunto a vocês, teve alguma coisa? Teve fim do mundo? Nada, não teve fim, não teve Armagedon, não teve nada. Aí foi aquela decepção. Inclusive, na época, houve um decréscimo bem grande, né, no número. Mas muitos continuaram ali por diversas razões. E aí eles já começaram com outros cálculos. Né? Começaram a fazer um cálculo sobre a geração. Que diz que a geração que viu a guerra de 14 ia ver o fim. Essa geração, de modo algum, ia passar. E quem estava vivo em 14, que lembra da guerra, já em 70 já tinha ali, né? Vamos supor que tinha uns 15 anos. 15 até 70 já tinha 60, 70 anos, já estavam velhos, né? Então,
Eles pensam assim, então tá pronto, vai chegar. E aí essa geração foi morrendo, as pessoas, e aí muita gente dentro da organização. Isso eu lembro que eu era jovem, né? A gente ficava contando ali é, o número de pessoas que tinha dentro da organização, quem era mais velho, a gente já via que ia ficando pouco. Aí a pessoa, ó, o fim tá chegando, vamos abrir os olhos aí, né? E nada, a geração passou, hoje não existe mais ninguém que viu 1914 e mais uma profecia fracassada. E aí eles inventaram lá uma desculpa, não foi bem assim. Aí eles, sempre quando eles erram, aí eles começam a jogar a culpa nas pessoas, nos seguidores. Que coitados, eles estão ali, o que eles põem ali, eles comem, né? Eles comem o que essa organização põe no prato deles, né? Porque eles se declaram o único e exclusivo canal de comunicação de Deus com o homem. Eles consideram o seu corpo governante, que é o grupo que lidera essa organização, como o único canal de orientação de Deus com a humanidade. Se você quer ser orientado pelo Deus verdadeiro, você tem que seguir as orientações desse grupo. E aí eles inventaram a desculpa que aquilo ali foi uma precipitação das pessoas, né, dos seguidores, que não foi bem assim. Aí depois eles mudaram, não veio uma nova luz, aí mudou o conceito de geração, né? E foram mudando, foi virando uma bagunça, né? E no final, essa geração, se você ver o que é hoje, tanto que eles já mudaram, né? Então, quer dizer, o que era verdade antigamente, que eles afirmavam como verdade, hoje já é a mentira, né? A luz antiga, na realidade, é a mentira antiga, né? E a luz atual, que eles falam que é a verdade, quem garante que é verdade, né? Se várias vezes já se provou mentiras, afirmações deles no passado, né? Daqui a alguns anos, essas novas predições deles falham, eles vão falar novamente que a culpa é dos seguidores, que criaram falsas expectativas e vão inventar uma nova luz, né? Então, tudo isso aí, essas questões de fim de mundo, essas datas fracassadas, né? Tudo isso aí eu fui vendo que realmente não fazia muito sentido essa religião, né? A gente começou a ver que isso aí não tem nada de Deus, isso aí, né? Isso é uma coisa de homens, né? São homens dominando outros homens, manipulando, né? Usando a sua autoridade, dizendo que são orientados por Deus para dominar as outras pessoas. E as pessoas que seguem essa religião é como qualquer outra religião. Existem pessoas boas, existem pessoas que não são tão boas assim, existem pessoas de bom caráter que estão ali em busca, né, de seguir a Deus, né, ao Deus que ele acha verdadeiro. Existem pessoas que são mau caráter lá dentro, que se aproveitam, mas no geral todos são o produto final de um sistema insidioso, né, que vai doutrinando as pessoas tipo um sistema de pirâmide. Um fala para o outro, outro fala para o outro. Sabe aquele sistema de pirâmide? É assim. No final, eles estão ali no final da pirâmide, né? Eles são o produto final, né? Eu mesmo, eu me ensinaram, nem sei, foi vindo aquilo dos meus pais e parentes, e eu ensinei muitas pessoas, infelizmente, né? Levei muitas pessoas a seguir essa religião. E muitas pessoas que eu ensinei, ensinaram outras. Então vai fazendo aquele sistema de pirâmide, sabe? Mas no final, lá o início da pirâmide, a gente vê que são homens como nós e que estão perdidos, né? E ficam tentando manter esse sistema, porque isso aí dá a eles uma vida boa, né? Que fica ali só vivendo nas custas dessas pessoas que mantêm eles, né? Que eles não têm dinheiro. O dinheiro que eles têm, tudo que eles construíram, que inclusive eles são riquíssimos lá nos Estados Unidos, né? Só no Brooklyn eles têm propriedades ali que valem milhões de dólares. Tudo isso foi através de donativos, de doações, né? Então eles têm ali sua vida luxuosa e querem manter isso aí, né? E vão tocando, né? E ficam aí inventando doutrinas, depois aquilo dá errado, inventa datas para o fim do mundo, dá errado, e eles ficam mudando para tentar continuar a sua boa vida, né? Então, esses fatores, né, que eu especifiquei aqui, que é a questão do sangue e as datas fracassadas, foram os que realmente me abriram os olhos, né? E com o tempo
eu fui vendo que isso aí realmente não tinha sentido algum e fui aos poucos saindo dessa organização. Uma coisa que não é fácil, né? Porque você veja bem, você criar dentro dessa organização, desde criança, né? Pelos pais, família, né? E depois de uma hora para outra você sair assim, né? E inclusive eles têm um método lá dentro, chama desassociação, que é uma maneira de tipo fazer uma chantagem com a pessoa. Por exemplo, se você sai da organização, tanto faz se você sai porque você não acredita, ou se você sai porque você fez algo errado lá que eles não concordam. Tipo, traiu a mulher, adulterou, tal. De qualquer forma, você é tratado da mesma maneira. Os parentes, amigos são desincentivados fortemente a conversar com você. Então, muitas famílias foram separadas. Filhos, de pais. Né? Às vezes o filho viu que a organização... Muitos saíram porque às vezes também fizeram coisas lá que eles não aceitam lá dentro, né? Correto. E a maioria dessas pessoas um dia volta, porque sai, mas pensa que eu saí porque eu errei, eu não dei conta de seguir os princípios, mas eu vou voltar. E um dia acaba voltando, traz a esposa, aí arruma outra, depois casa com essa outra, e regulariza a vida dele e volta. Mas tem aquelas pessoas que saem porque descobrem, né, que a religião é uma grande mentira, que é uma ilusão, uma fantasia, e ela é tratada da mesma forma. Mas um filho descobre que a religião não tem verdade nenhuma. Aí ele sai. Os pais são incentivados fortemente a não conversar com essa pessoa. Tipo assim, deixa ele no ostracismo social. E isso provoca danos terríveis, porque às vezes a pessoa é acostumada ali muitos anos a conviver naquele meio, né? Tem aquele círculo de amigos, de pessoas, e aí de repente aquilo ali vai tudo por água abaixo. A pessoa fica isolada, né? Cai em depressão, né? A pessoa não consegue... talvez não dá nem conta, né, de passar essa fase, né, fazer novos amigos, fazer uma nova roda de pessoas, porque ela foi tão acostumada a vida inteira dentro daquilo ali que ela tem dificuldade. E existem centenas, milhares de casos de pessoas que tiveram problemas terríveis com isso. Filhos que, infelizmente, os pais deixaram de conversar com eles. Pais, né, que às vezes viram que aquilo ali não tem nada de verdade, saíram da religião e o filho não conversa com ele. O neto, às vezes tem neto, né? Aí o vovô quer ver o netinho e ele é impedido. Quer dizer, é uma chantagem mesmo, é como se fosse uma máfia, né? Você saiu dali, aí a pessoa não conversa, evita ao máximo conversar com você, só se for um assunto estritamente necessário e essencial, né? Convívio social tem que ser cortado, é desincentivar totalmente o convívio social. E essas pessoas vão ficando ali deprimidas, tristes, com sérios problemas às vezes. Né? Muitos não, muitos conseguem, né, galgar uma nova vida, fazer novos amigos. Né? Não é fácil, como foi o meu caso, por exemplo. Eu saí, né, eu tinha ali em volta de mim várias pessoas, eu tinha uma vida social, né, ali, né, e de repente saí e não é fácil, né? Mas eu tive uma sorte muito grande que os meus pais eles não observavam dessa forma, né? Não observavam assim de forma tão extrema essa questão, não vou conversar de jeito nenhum, né? Inclusive meu pai, que já é falecido, ele jamais deixou de conversar comigo. Então isso aí já foi uma coisa que me ajudou muito, né? Porque no começo realmente é difícil. Até que você começa a desenvolver uma nova vida, né? Fazer uma nova roda de amigos, criar, né, novas amizades, né? Fazer novos círculos de amigos, realmente não é fácil. E tem pessoas que chegam a suicidar. Existem inúmeros casos de suicídios. Pessoas que se entram em depressão profunda e acabam suicidando. Né? Olha só. Né? Então é por isso que muita gente fala assim, essa religião divide famílias. E eles falam, não, pelo contrário, ela une as famílias. Mas veja bem, nesse caso, ela realmente divide famílias. Se um membro da família, por uma questão de consciência, vê que essa religião não é correta e sai dela,
a família está dividida, porque o restante da família é desincentivada fortemente a ter contato social com aquele membro que saiu da organização. Então isso aí realmente é um sistema desumano, né? Um sistema que causa uma tristeza muito grande, depressão. Né? Eu conheço muitas pessoas que saíram da organização e tiveram diversos problemas. E eu conheço pessoas que saíram, não aguentaram a pressão, né? A chantagem, né? Tipo assim, ou você volta ou nós não conversamos com você. E a família às vezes muito grande, né? E a pessoa tem aquele convívio de muitos anos, acaba voltando. Aí fica ali dentro, hoje voltou, não acredita, sabe que aquilo ali é uma ilusão, é uma fantasia, mas para ele, ele não dá conta de viver fora daquele círculo ali. E aí por isso é cômodo para ele, né? É a única maneira que ele consegue ter uma certa vida satisfatória é ali dentro, né? Mantendo a relação com os familiares, com os amigos. E o que a gente pode fazer? Eu jamais vou criticar uma pessoa dessa, né? Se ele não consegue, né? Se ele tem dificuldades, se ele teve problemas, quem sabe dos problemas é a pessoa que está vivendo aquilo ali, né? Então, eu conheço muitas pessoas hoje que estão lá dentro, não acreditam, mas ficam ali. Né? Porque é a única maneira de conversar com pai, mãe, filho, parentes, netos, amigos, conhecidos. Olha só para você ver que situação que essa religião coloca as pessoas. Eu poderia falar aqui horas e horas sobre essa organização que eu pertencia fiquei décadas dentro dela, né? Desde que nasci, me batizei aos 13 anos e fiquei até mais ou menos por 35 anos dentro dessa organização. Mas o vídeo ficaria muito grande e eu sei que vídeos muito grandes também são mais cansativos e tem menos visualizações, né? Menos alcance. Então, eu vou parar por aqui, meu relato, né? Eu poderia falar muito mais, por exemplo, sobre a questão das datas, né? 1914, 25, 75, a geração que de modo algum ia passar e passou, né? Eu poderia falar sobre a destruição de Jerusalém em 607, que é um assunto também muito polêmico, né? Que foi a base da doutrina da cronologia de Charles Taze Russell na época para 1914, que teve pessoas dentro da organização, que inclusive uma pessoa lá da Suécia, que ele escreveu um livro sobre isso, né? E na época ele mandou a pesquisa dele sobre essa data de 607, provando, né, com centenas de provas arqueológicas, que Jerusalém não foi destruída em 607, que essa data está errada, foi 586, inclusive 586 e 587. Tem uma diferença de 20 anos aí. E se você pesquisar em qualquer enciclopédia, põe lá, destruição de Jerusalém por Babilônia, todos os historiadores, estudiosos, todas as enciclopédias, todas as fontes, todos os trabalhos acadêmicos apontam a data 586, 587. Inclusive, o livro dele é esse aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês. É um livro excelente para quem quer saber mais profundamente sobre esse assunto. Ele é um livro muito profundo sobre isso. Foi escrito por Carl Olof Johnson e fala sobre a cronologia e a volta de Cristo, os tempos dos gentios reconsiderados. Esse livro aqui é fantástico, porque ele mostrou a base, isso aqui resumido, para o corpo governante na época, nos anos 80, e eles abafaram o assunto na hora. Por quê? Porque se você questionar a principal cronologia da organização, que é 1914, você provou que aquilo ali é errado, que foi baseado numa data errada, você desmonta toda a estrutura teológica da religião. Então, é um livro que eu indico a todas as pessoas. Um outro livro também, muito interessante, que foi escrito por Helmont Franz, ele escreveu 2 livros. O primeiro, né, chama Crise de Consciência,
que é um livro onde ele faz o relato dele, que ele era membro do corpo governante, ele era um dos que estavam lá, né, nesse corpo governante lá em Brooklyn, Nova York. E ele começou a ver muitas coisas ali que não faziam sentido, e ele ficou alguns anos ali entre eles, mas depois foi ficando insustentável. Ele realmente falou assim, não tem como eu viver uma coisa que eu não acredito. E ele foi saindo aos poucos, ele conta o relato dele, né? Tudo o que ele questionou, né? Inclusive essa questão da cronologia de 607, que está errada, foi uma das coisas que mais abalou ele na época. E depois ele escreveu esse livro aqui, Em Busca da Liberdade Cristã, ele questiona várias coisas, né? E é um livro interessantíssimo, onde ele mostra como que a organização das Testemunhas de Jeová, né, através do seu corpo governante, ela faz com que a pessoa tira, né, a humanidade da pessoa, porque eles ficam se apegando a certas doutrinas rígidas, como se fosse uma empresa, né? Ele compara a organização como uma grande empresa, né? Ele tem a cadeia de chefia, e se você não seguir as orientações corretamente, né, você vai ter as consequências, né, se você não produzir corretamente. Então, quer dizer, é muito mais uma empresa, né, que visa números do que uma religião, né, que quer ver pessoas, que quer conversar com as pessoas, ajudar as pessoas, né, nesse sentido, né? Que eu creio que o papel de uma religião é isso, né? É tentar trazer às pessoas conforto, alento, e não ficar induzindo as pessoas, né? Ficar transformando, mecanizando as pessoas, né? É um processo de robotização das pessoas, né? Tirando o direito das pessoas de questionar, né? A pessoa vive ali, ela tem que viver ali dentro, não pode ler nada fora da organização, né? Pra você ter uma ideia, quando eu era jovem, eu era desincentivado a ler qualquer coisa que fosse fora da revista Sentinela, Despertar, dos livros deles. Você vivia ali, cercado ali, né? Era desincentivado a fazer uma faculdade, né? Porque ele sabe que você vai para uma faculdade, você vai ter acesso a muita coisa, né? Você vai ter acesso a diversas informações que poderão levar você à reflexão, ao questionamento. E isso é que eles não querem, né? Eles querem que você fique ali, né? Bonitinho, seguindo as orientações deles, né? Então, realmente, são livros que eu recomendo. Inclusive, na época, eu escrevi um livro que chama Tudo que você sempre quis saber sobre a Testemunha de Jeová, mas tinha medo de perguntar. E esse livro está no clube de autores. Se você quiser bater no Google lá, Tudo que você sempre quis saber sobre a Testemunha de Jeová, mas tinha medo de perguntar, você pode também adquirir esse livro no Clube dos Autores. Ali eu ponho muita coisa que eu fiz, pesquisas na época, quando eu fui sair da organização, da religião, né, Testemunho de Jeová. Eu montei, né, um livro com tudo que eu tinha pesquisado, né, fiz um resumo assim. Né. É um livro mais ou menos de 450 páginas. Depois você bate lá no Google tudo que você sempre quis saber sobre as Testemunhas de Jeová, mas tinha medo de perguntar. É um livro que eu escrevi, mas já tem 10 anos, né? Na época eu escrevi esse livro. Esse livro aqui, ó, que é da própria organização, Testemunhas de Jeová, Proclamadores, Reino de Deus, aqui eles contam muita coisa. Na época que eu ainda estava lá dentro, na década de 90, eles lançaram esse livro aqui, porque os questionamentos foram crescendo tanto na época, que eles tiveram que fazer a versão deles, né? Aí eles fizeram lá, contando, né, dando uma maciada, né, para tentar justificar as coisas. Mas mesmo assim, mesmo eles dando essa maciada, essa branqueada, né, passando pano, mesmo assim, muita coisa que eles falam, né? Algumas coisas eles reconhecem que coisas que eu falei que você acha nesse livro aqui. Inclusive o golpe, né, que Rutherford deu, né, nas pessoas que o Russo tinha deixado o testamento, está aqui, está explicado aqui. Aí eles reconhecem isso, né? Eles reconhecem a questão das datas, mas fica querendo passar o pano, né? Mas para quem é sincero, ele já vai ver aqui muita coisa, porque às vezes a pessoa pensa assim, essa pessoa fica inventando esses assuntos aí, mas se não é verdade. Nas próprias nessa publicação, né, que eles escondem ao máximo, mas quando não teve jeito, eles colocaram aqui, mas passando um pano. Mas mesmo assim você percebe que não é mentira, né?
A verdade, por mais que você tente esconder ela, ela vai aparecer na pontinha. E não posso deixar de falar do meu livro atual, né? A Bíblia sob Escrutínio, onde eu analiso as contradições, incoerências, mitos, lendas, né? Valores de moral injustos, desequilibrados, erros históricos científicos encontrados nas páginas da Bíblia. Esse é meu último lançamento. Ele é vendido na Amazon, se você desejar comprar, que é um dos maiores sites de venda online de livros do país. No Magalu, você também pode adquirir. E você pode adquirir no meu próprio site, que eu tenho o meu site, www.deusdehomens.com.br. É só você acessar lá que você vai achar maneiras de adquirir o meu livro. E você pode adquirir o livro diretamente comigo também. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links. Eu vou deixar o link do meu site. Vou deixar o link do meu WhatsApp. Você pode comprar diretamente pelo WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. Eu envio pelo correio. Você faz um Pix, uma TED, uma transferência. E eu envio para o endereço que você indicar. Comprando diretamente comigo, eu envio. E no máximo em 10, 12 dias você recebe em qualquer lugar do Brasil. Né? Se você desejar, né, que eu faça uma dedicatória, aí pelo WhatsApp é mais fácil, ok? Então é isso, né? No mais, eu desejo a todos uma excelente semana, né? Espero que tenham gostado do livro e do vídeo, né, que eu fiz aqui. E se você quiser assistir outros vídeos do meu canal, vou deixar os links aqui embaixo também, viu? Eu vou deixar, é só você abrir aqui na descrição, eu vou deixar links de outros vídeos, que eu já fiz mais de 100 vídeos de diversos assuntos, certo? E semana que vem nós estamos aí novamente com um novo tema. Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.